mas assim, a gente traz publicações num nível acadêmico um pouco mais elevado, com um pouco mais de dificuldade de compreensão para um público leigo, e essas publicações elas são realmente mais voltadas para a galera acadêmica, mas a gente também traz muitas publicações assim com uma linguagem mais simples, que é para todo mundo entender o recado ser dado para todos. Bom, e aí onde é que nós chegamos com isso, né? Como eu disse, a gente queria que as redes sociais ampliassem a nossa voz. A gente só não imaginava que iria ampliar tanto, né? Hoje nós temos mais de 300 mil seguidores no Facebook e temos mais de 70 mil seguidores no Instagram. Então, esse é o nosso montante, digamos assim. Nós também conseguimos, né, levar nossa voz em congressos acadêmicos. Então, por exemplo, essa foto aí é de 2018, em que a Isabel apresentou um trabalho nosso no Congresso de Medicina Tropical. Já apresentamos também em congressos de parasitologia, em outros eventos. Já viramos questões de concurso 3 vezes, inclusive essa questão que está aparecendo aí é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 2018, né, nós viramos uma questão dessa universidade. Nós saímos também no jornal, no portal G1, 2 vezes. Essa primeira reportagem que aparece aí, né, biomédica e bióloga conquistam as redes sociais divulgando biologia de forma bem-humorada, saiu em dezembro de 2019, contando a história do Clube da Biologia, que estava prestes a fazer 5 anos, e agora, no ano de 2020, nós saímos de novo no G1, numa reportagem sobre mulheres na ciência. Então, acho super importante essa questão da representatividade feminina na ciência. Então, era o Dia da Mulher na Ciência, e nós saímos nessa reportagem em fevereiro de 2020. E então, assim, baseado nisso, né, qual a importância do nosso trabalho, qual a relevância do tipo de trabalho que a gente faz, nós não somos as únicas, mas o tipo de trabalho que pessoas como nós faz para a sociedade. Por que divulgar ciência, né? Então, é sobre isso que eu vou falar mais um pouco. O que acontece, gente? A visão do cientista sempre foi uma visão muito estereotipada, né? Sempre aquela ideia do cientista louco, né? Aquela pessoa descabelada, antissocial, que não tem um vínculo com a sociedade, que está sempre ali isolada nos seus experimentos, e que não tem contato com o resto da sociedade, nem tem o desejo de ter. Então, aquela pessoa muito autocentrada nela mesma e nas suas ideias. Então, é dessa forma, de uma maneira geral, que o cientista ele é representado na arte, né? E aí, aqui também mais algumas formas de como o cientista é apresentado na arte, de uma maneira geral, e como vocês podem perceber, sempre personagens masculinos, né? Então, sempre aquela ideia de uma pessoa antissocial, um pouco louca e masculina. Mais algumas representações aí também, né, do Castelo Rá-Tim-Bum, que é um clássico infantil, pelo menos de quem é da década de 80, como é o meu caso, olha, entregando a idade. E aí, acho que saiu, Isabel. Desculpa, eu queria ver se meu microfone estava ativado ou não, se eu podia comentar. Agora ativei. Pode falar, aproveita e fala. Não, porque realmente isso marcou muito a nossa época, né? Quem cresceu na década de 90, aqui o Marcelo Tais, né, que interpretava na época, Porque Sim Não é Resposta, era um clássico, né? De instigação da questão científica, né? E o Tio e o Peroni, mas é isso mesmo que você falou, são sempre pessoas esquisitíssimas, né? Malucos, não fazem outra coisa a não ser estarem jogados ali dentro com seus experimentos. Era só para testar aqui, deixar ligado então, tá? Tá, deixa ele ligado. Pronto. Bom, mas aí a gente pergunta, né? E a cientista, né? Já que historicamente é sempre representada a figura do cientista, cadê a cientista? Então tem essa frase de Carl Sagan que é maravilhosa: todas as crianças nascem cientistas.
Então, todos os meninos e meninas nascem cientistas, porque a principal característica de um cientista é ser curioso. E todas as crianças são curiosas por natureza. Na verdade, a nossa característica de cientista, ela é podada, muitas das vezes até pelo próprio ensino tradicional, pelas próprias famílias. Então, a nossa veia de cientista, muitas das vezes, ela se perde ao longo da nossa história de vida. Mas, de uma maneira geral, todas as crianças, meninos e meninas, nascem cientistas natos, né? Então, nós podemos, tem essa tirinha aí também. Então, a gente veio também não só para falar de ciência, mas também para falar que mulheres podem e devem falar de ciência, né? Então, para representar esse espaço, para pegar esse espaço que é nosso. Bom, e aí também a gente percebeu essa importância de falar de ciência também, porque a educação científica nas escolas brasileiras, ela ainda é, infelizmente, muito defasada, né? Então, uma coisa que está lá preconizada na Unesco é a importância, né, de se discutir ciência, de se fazer ciência em sala de aula. Tá? Então, metodologia científica é um assunto que precisa ser ensinado em sala de aula, desde a educação lá mais básica, desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, precisa se falar de metodologia científica e ensinar metodologia científica de forma que as crianças elas consigam elas próprias fazerem seus experimentos. Obviamente, experimentos mais simples, experimentos seguros, algo adequado para a sua idade, mas é absolutamente possível fazer ciência em sala de aula. Entretanto, já desde a teoria, as escolas brasileiras elas esbarram com um entrave, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? Ela não contempla a metodologia científica. Se você pegar o documento da Base Nacional, né, da Base Curricular Nacional Comum, que tem mais de 120 páginas, em nenhuma página você encontra a expressão método científico, metodologia científica. Então, isso já mostra desde a sua essência que esse assunto ele não é dada a sua devida relevância, tá? Já que na Base Nacional não se fala sobre esse assunto, no documento que vai embasar todas as escolas do Brasil, tá? Então, isso é um contrassenso em relação ao que a Unesco preconiza para um país que queira se desenvolver, tá? Se desenvolver tanto no âmbito da ciência, quanto na tecnologia, quanto das relações sociais. Outro dado também interessante é que, segundo o censo escolar, o último censo escolar, 70% das crianças e adolescentes não têm acesso a nenhum tipo de laboratório de pesquisa nas suas escolas, tá? Desde o mais simples e o mais rudimentar. Isso tanto no ensino público quanto no privado. Embora no público isso ainda fique um pouco mais latente, mas no privado também a situação não é muito melhor. Então, 70% das crianças e adolescentes não tem nenhum tipo de acesso ao laboratório de pesquisa. E aí fica muito difícil você imaginar que eles vão se tornar adultos interessados em ciência, já que eles passaram toda a sua vida sem vivenciar isso. Então, a gente precisa, aos poucos, mudar essa realidade, tá? Ter uma página na internet, como a gente tem hoje, não muda diretamente essa realidade. A gente vai lá nas escolas e constrói um laboratório, mas a gente vai mudando a mentalidade da sociedade em relação à ciência, de forma que a sociedade, por si só, possa cobrar mais, né, de quem se deve cobrar, né, que é o poder público, a introdução de laboratórios de ciência nas escolas. Bom, e outra coisa também que a gente percebe, e daí a nossa relevância de quem faz um tipo de trabalho como o nosso, é que, infelizmente, a área das ciências, né, falando mais especificamente aí de química, física, biologia, ela é dada de uma forma muito fora de contexto na sala de aula, né? Falta uma contextualização de como os assuntos são abordados. E aí eu acho que é um dos motivos que muitos professores gostam da nossa página, porque a gente gosta muito de trazer as coisas de uma forma contextualizada e lúdica. Então, é uma forma também de ajudar os professores, porque às vezes a contextualização faltou na própria formação dos professores. A gente sabe que os cursos de licenciatura têm problemas, e aí também é uma forma de ajudar os professores. Isabel, passa. Então, um exemplo, né? Às vezes, o professor está lá ensinando microtúbulos, né, para os alunos, a questão da tubulina, túbulos,
E aí uma coisa que esse professor pode trazer para chamar a atenção desses alunos é falar que existem várias drogas antitumorais que elas atuam justamente nos microtúbulos, né? Desfazendo esses heterodímeros de tubulina ou impedindo que eles se façam. E qual é a relação disso com o fato de ser uma droga antitumoral, né? Os microtúbulos, eles participam do processo de divisão celular, que é fundamental, né, para ampliação do tumor, para que as células tumorais elas se multipliquem. Então, você, quando está dando uma aula sobre citoesqueleto, por exemplo, você pode falar de drogas antitumorais, você pode falar de câncer, que é um problema que está no dia a dia de todas as famílias. Todo mundo conhece alguém que teve câncer ou que está com câncer. Então, é uma forma de você chamar a atenção do seu aluno para coisas que, de fato, fazem parte do cotidiano dele. Porque falar de citoesqueleto numa escola que não vai ter microscópio, que não vai ter nenhum tipo de tecnologia para você ver uma célula, né, pessoalmente. Então, você falar de citoesqueleto apenas com quadro negro, giz, livro, não atrai o seu aluno, porque isso não tem nada a ver com a realidade dele. É quando você fala que existem drogas antitumorais que interferem no citoesqueleto e que isso ajuda a curar câncer, o aluno já vai ter um outro olhar para a sua aula. Então, é uma das coisas que a gente faz na nossa página, é trazer essa linguagem, né, contextualizada. Pode passar, Isabel. Outra coisa também que a gente percebe claramente, né, é que a universidade, ela vive numa torre de marfim. Ou seja, né, a pesquisa científica, tudo que é construído dos muros para dentro de uma universidade, muitas das vezes fica dos muros para dentro da universidade. Então, o que é dialogado ali, o que é conversado ali, não chega na sociedade em geral, né? Então, muitas das vezes, as pessoas que estão ali pagando impostos para que a universidade esteja de pé, não têm acesso ao que é desenvolvido ali, ao que é dialogado naquele espaço. Então, a gente precisa fazer também essa meia-culpa de adequar o nosso discurso à população, de atingir a população, seja com projetos de extensão, seja um contato com a mídia, inclusive as mídias sociais, né? Seja adequando o discurso de modo que todos possam entender. Então, é fundamental que a universidade ela quebre os muros dessa torre de marfim para poder se aproximar da sociedade. E quando a gente cria uma página com uma linguagem que é mais fácil de entender, com memes que são a gente está se aproximando da universidade, a gente está falando de assuntos que são sérios, de uma forma mais leve, descontraída, que todo mundo possa gostar, que todo mundo possa se interessar. Porque por mais que a pessoa não saiba o que está acontecendo dos muros para dentro da universidade, muita coisa que está acontecendo ali vai impactar diretamente a sua vida. Várias pesquisas, né, impactam diretamente a vida das pessoas. Só que a gente não pode chegar e culpar a população, muitas das vezes, para ela não ter interesse no conhecimento científico que está sendo produzido nas universidades. Porque será que quem está produzindo conhecimento científico de fato está tendo interesse que todo mundo saiba? Né? A gente tem muita preocupação de publicar artigos científicos que a gente sabe que só quem vai ler são os nossos pares. São artigos com análises estatísticas complexas, complicadas de entender, artigos escritos em inglês, super longos. Cara, o cara que está no trem, 5 horas da manhã, indo trabalhar, ele não vai pegar o seu artigo para ler, a não ser que você transforme aquilo que você produziu numa linguagem que ele acha interessante de ler ou de ouvir. Pode passar, Isabel. Então, assim, aqui eu coloquei a imagem de uma palestra aleatória, não sei nem qual palestra é essa, mas é só uma forma de ilustrar que a gente fala muito para nós mesmos, tá? E a gente precisa mudar isso urgente. E não adianta ter essa prepotência de achar que, eu vou continuar falando dessa forma. Porque as universidades públicas, elas vivem de impostos. Se a sociedade não entender a relevância desse dinheiro ser destinado para as universidades públicas, o poder público já não tem uma muito boa vontade em relação às universidades. É isso que a gente tem percebido. Se a gente perde o total apoio da sociedade, o que vai ser das universidades, né? E aí a gente fala o que vai ser das universidades, tanto em termos de concessão de bolsa de pesquisa, em termos de concessão de verba para projeto, em termos de como isso vai ser ruim para a própria sociedade. Hoje, por exemplo, a gente está aí em cima de pesquisas para Covid, etc., e a gente precisa que a sociedade acredite que a gente é capaz de resolver esse problema, de minimizar esse problema, senão a gente não caminha. E então é isso, assim, uma coisa que eu me lembrei até agora, né? Quando eu fui fazer o meu mestrado no sul da Bahia, em plantações de cacau no sul da Bahia, as plantações de cacau no sul da Bahia se chamam cabrucas, né?
E aí tem os sertanejos que ficam ali cuidando da plantação, pessoas extremamente simples. E uma das coisas que muitos reclamavam é que muitas vezes os pesquisadores iam para lá, para as Cabrucas, ficavam às vezes mais de um ano fazendo as suas pesquisas nas áreas daquelas pessoas, nas plantações daquelas pessoas, ou que elas eram plantações delas, ou que elas trabalhavam para alguém, mas cuidavam daquelas plantações, e não explicavam para aquelas pessoas que tipo de trabalho estava sendo desenvolvido ali. Então, todo dia chegavam pesquisadores ali, coletavam seus dados e faziam um monte de coisa, e não se dava o trabalho de explicar para aquela comunidade local o que estava sendo feito ali. E quando terminava a coleta de dados, os pesquisadores iam embora e nunca mais voltavam. E isso não pode ser dessa forma. Quando a gente chega no local para fazer um trabalho de pesquisa, a gente precisa explicar para as pessoas que tipo de pesquisa a gente está fazendo, a gente precisa trocar com aquelas pessoas, aprender com os saberes populares que aquelas pessoas têm, e também falar do que a gente sabe sobre aquilo ali. Então, ter uma troca, né? E quando terminar a pesquisa, ir lá e contar quais foram os resultados daquela pesquisa e de uma forma que as pessoas consigam entender. Então, essa troca é muito importante, né? Seja no local que você vai fazer seu projeto de pesquisa, ou então, de repente, criar um projeto de extensão com a comunidade local, a gente precisa se comunicar com a comunidade, com a sociedade. E aí, o Clube da Biologia é só um braço disso, né? Pode passar, Isabel. Porque se a gente não faz isso, a gente dá espaço para esse tipo de aberração. O nosso presidente da República, tá, em dezembro de 2019, ele deu essa declaração. Jair Bolsonaro diz que alunos de universidades brasileiras fazem tudo menos estudar. Então, se a gente não mostra a seriedade do que a gente faz dentro das universidades, se a gente não se aproxima da sociedade, pessoas vão falar esse tipo de aberração como chefe de Estado e muitas outras pessoas vão acreditar. E aí é o que eu tô falando. Se ele está tendo essa liberdade de falar esse tipo de coisa, é porque a gente está deixando alguma brecha aí. E a gente precisa ocupar esse espaço. Porque se a gente não ocupa, outros ocupam, tá? Agora é você. Bom, deixa eu só ver se eu consigo. Vocês estão me escutando? Sim, estou escutando. Bom, aqui só para exemplificar, né, como essa ausência de educação científica nas escolas, né, como essa falta de inserção da ciência nas crianças, na sociedade, como é que ela interfere, né, no nosso meio, né? Então, a gente ainda tem uma influência muito grande do senso comum sobressaindo, só sobrepondo sobre a ciência, né? A gente sabe que a ciência ela é sempre transmitida por um treinamento apropriado, ela é racional e objetiva, e ela é regida pelo que a gente chama de um método científico, né? Não se faz ciência assim. Existe uma metodologia que a gente segue, um passo a passo, para validar aquilo como ciência, né? Para validar a sua hipótese como uma ideia plausível, né? E o que a gente tem é o senso comum, né? Ela geralmente é transmitida por heranças culturais, né? De geração para geração. Essas ideias surgem a partir de observações, né? De causa e efeito, que nunca foram cientificamente comprovadas, né? Você acha que passar por debaixo da escada vai te dar uma sorte, então você simplesmente não passa. Você não sabe por quê, ninguém nunca provou isso, mas se te disseram, você não quer arriscar, né? Então, essas interpretações são feitas por indivíduos, né, frente àquela realidade que o cerca, né? Então, a gente tem influência religiosa, influência cultural, religiosa, então, muito forte, né, sem nenhum tipo de estudo prévio ou de prova científica, né? Isso pode acontecer com brincadeira, né, mas pode acabar também tendo consequências muito sérias. A gente vai ver aqui ao longo da apresentação, né? Vide essas fake news que levam a mortes, né? Literalmente falando. Então, aqui, um exemplo clássico, né, que a gente tem todo mundo já deve ter escutado, que a gente não pode tomar leite e chupar manga ao mesmo tempo, que você simplesmente vai morrer. Bom, na verdade, isso é uma triste herança cultural racista, né, que a gente tem na época do Brasil colônia, né? O leite era um item extremamente caro, né?
Então, e as mangas eram abundantes, então eram os senhores, né, dos engenhos, né, brancos, iam nas senzalas e diziam que se você chupasse a manga e tomasse leite, você ia morrer. Então, era uma forma de impedir o acesso dos escravos ao leite, né? Então, acho que pouca gente sabe disso. Essa informação foi sendo passada para geração, pouca gente sabe, inclusive, que foi uma atitude machista, né? E virou senso comum, né? Eu tenho certeza que alguém, alguma vez na vida, comeu manga e no mesmo dia não tomou leite, com medo do que podia acontecer. Né? Tipo assim, não vou arriscar. Bom, tem a questão do gato preto, né? Antigamente se acreditavam que os gatos pretos eram bruxas, né, transformadas. Tem até questão, né, machista e misógina por trás desse mito. Ainda tem muita gente que tem esse tipo de preconceito, acha que se vê um gato preto vai dar azar. E se for um gato preto numa sexta-feira 13, então aí já era, é azar na certa, né? Agora, se existe um estudo científico baseado nisso, obviamente não. Simplesmente baseada em mitos, né? Então aqui, pessoal, eu deixei bem claro para vocês, né, a diferença do que a gente tem da ciência propriamente dita, do que a gente chama de pseudociência, que vem se alastrando cada vez mais. Infelizmente, a gente vê um crescimento muito grande da chamada pseudociência, né? A ciência, a gente tem uma observação, dessa observação é gerada uma hipótese, certo? Então, aí vem todo aquele procedimento científico, né, de experimentação, comprovação da teoria, e aí, então, vem a formulação das leis, né? A ciência, ela é reprodutível, ou seja, o experimento que eu faço aqui no Brasil, utilizando aquela mesma metodologia, vai conseguir ser reproduzido, vai se reproduzir em qualquer lugar do mundo, né? Essa é um grande pilar da metodologia científica, né? E a pseudociência, quando você tem a observação, você lança uma hipótese e você já torna aquilo como verdade absoluta. Você não passou por nenhum tipo de experimentação, você não formou nenhuma teoria, você simplesmente eliminou essa etapa aqui. Deixa eu tentar botar um ponteiro aqui. Eliminou a etapa mais importante da ciência, né? Que é, de fato, a experimentação, comprovação, reprodutibilidade. Isso não existe, né? Então, aí a gente tem um país hoje, um mundo hoje regado à pseudociência. Você observa, você diz que aquilo é verdade, e é isso aí. Então, como as pessoas não estão doutrinadas a questionar, né? A gente acaba sendo levado pelo senso comum, pelas ideias religiosas que sejam, por mitos, e a gente acaba aceitando o que convém. A gente não é doutrinado a questionar, a ter um senso crítico em cima do que nos é dito, né? Então, de novo, só para reforçar a importância do trabalho de divulgação científica, né? Isso que a Roberta falou muito bem, da gente tentar quebrar o muro da universidade e levar o nosso conhecimento para a sociedade, né? Então, o questionamento da ciência não é só de hoje, né? A gente vem de muito tempo aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um exemplo clássico, né, que foi a revolta da vacina. Na época, o comandado era no caso, o ministro da Saúde da época, né, que era o Oswaldo Cruz, para tentar eliminar, né, algumas doenças que assolavam o nosso país na época, uma delas era a varíola, ele implementou a vacinação obrigatória, né? Então, de fato, aconteceu de uma maneira bem truculenta, né? Os agentes de saúde entravam nas casas, vacinando as pessoas à força mesmo, e como as pessoas não faziam ideia do que era vacina, né? Imagina, você pegar o pus de vaca e injetar na tua pele, né? Injetar no teu braço, né? As pessoas achavam que iam ficar com feições de vaca, né? Então, essa figura aqui representa bem isso, né? As pessoas tomando vacina e nascendo aqui um chifre de boi, uma pata, né? Então, é isso que as pessoas pensavam. E foi difícil, né? Você dizer que você pegar o veneno, né? Mas é o agente que causa a doença, é aquilo que vai te salvar. Naquela época era muito difícil, né? E aí hoje o que a gente vê são casos de pessoas brigando, né? Nos postos de vacinação. Eu fico pensando se o Oswaldo Cruz fosse vivo, o que ele diria, né? Eu acho que o jogo acabou virando.
Então, a gente tem essas ondas de fake news ainda. Em pleno 2017, alguns artigos como esse ainda são liberados, né, dizendo que vacinas causam autismo, que a gente sabe que isso é uma total inverdade, não procede. Na verdade, é uma grande confusão que aconteceu por causa de um artigo que foi publicado em 98, inclusive depois foi retirado da revista, que o cara fez, sei lá como, uma associação de algumas vacinas com o autismo, mas foi comprovado que não existe absolutamente relação nenhuma. Infelizmente, a gente ainda tem que se deparar com esse tipo de notícia, né? A gente tem cerca de 11 milhões de brasileiros que acreditam que a Terra é plana, né? Apesar de tudo mostrar que não, né? E as pessoas ainda acreditam. Então, vocês veem a falta do que uma educação científica de qualidade faz na cabeça das pessoas, né? Você chegar em pleno século XXI e ainda ter gente dizendo que a Terra é plana. Tem essas medidas, né? Tão com... Eu não sei nem definir. Eu não tenho nem esse tipo de solução, né, que é dada para alguns problemas que a gente tem no meio ambiente, né? Então, você dizer que para você economizar água e tudo mais, é só você defecar dia sim, dia não, eu acho que faltou no mínimo bom senso dessa pessoa, né? E aí o que a gente é obrigado a ler, né? A gente faz pesquisa, a gente trabalha com pesquisa, ainda tem gente dizer que isso é coisa de esquerdista, né? Que a gente acredita em qualquer coisa que tenha. Vejam vocês, um especialista, um númerozinho no meio, que são guiados por diploma e estatística. Poxa, difícil, né? Você ter pessoas competentes, formadas, bem treinadas, que trabalham com números, com estatística, dentro da área, né? Então, eu acho que você tem que acreditar em quem, né? Quem não tem nada disso. Quem fala que a Terra é plana e que tem que fazer cocô dia sim, dia não. Mas qual que é a importância, afinal, do que a gente faz, né? Desse trabalho de divulgação científica? E hoje, mais do que nunca, a gente se aproveitando dos meios das mídias sociais, do crescimento dessa disseminação de informação, né? Hoje a gente vê que as redes sociais, elas extrapolaram o seu papel de lazer, né? De interação entre pessoas. A gente vê que as redes sociais podem ser um canal interessante de formação, de aquisição de conteúdo de qualidade, né? Obviamente, a gente tem que saber procurar nos locais corretos, a gente tem que saber interpretar e tem que saber procurar fontes confiáveis, né? Mas a gente não pode deixar passar essa importância que as mídias vêm exercendo, né, sobre as pessoas, a interatividade de pessoas, serviços, enfim. Bom, essa frase aqui, me desculpe, mas eu não achei a autoria, mas eu acho ela sensacional, é quando a pessoa diz que não adianta de nada a sua formação acadêmica, os títulos que você possuir, né, o que a gente vê na academia é uma especialização extremamente intensa, né, as pessoas em uma questão muito específica e que não tem um linguajar que torna acessível, né? Como a Roberta disse, se você der isso para uma pessoa lendo trem, a pessoa não vai entender absolutamente nada, né? Então, o que adianta você obter seu grau de mestre, seu grau de doutor, seu grau de pós-doutor, se você, durante seu exercício profissional, quando você se deparar com pessoas de baixa escolaridade ou nenhum nível de instrução, você não tem o mínimo de sensibilidade de tornar aquela sua linguagem acessível para que as pessoas compreendam o que você diz, né? Eu acho que todo pesquisador, ele tem que ter, necessariamente, o seu papel de divulgador, né? O pesquisador, ele tem que saber divulgar a sua pesquisa, seja da forma que for. Por mais difícil que seja, que ele trabalhe o pedaço do antígeno da célula que age no hepatócito. Cara, tenta tornar aquela linguagem acessível, valorize o seu trabalho, faça a sociedade entender porque ele é importante, né? Bom, falando do nosso papel de divulgação, né, ela é exatamente isso, né? É a gente conseguir fazer essa transposição de um discurso acadêmico, de um discurso rebuscado, né, para uma linguagem que atenda o público geral, né? Torna essa linguagem difícil, né, que em inglês, né, para começo de conversa, né,
a língua científica é o inglês, né? Que ela se torne acessível, de fácil compreensão, né? A gente gosta muito de utilizar a técnica de facilitação do aprendizado, a gente trabalha muito com humor, tudo que cativa, que chama a atenção das pessoas, a gente gosta muito de usar, né? Então, em resumo, a gente tenta realizar a transposição de uma linguagem que é técnica e formal, que é da universidade, da academia, para uma linguagem não formal, que pode ser compreendida por pessoas que não são especialistas naquele tema. Então, divulgação científica é isso, você pega uma coisa, um emaranhado, e você vai desalinhar, e você vai permitir a compreensão daquele tema, que aparentemente pode ser muito difícil, mas se você saber falar, se você souber conversar, ele pode se tornar compreensível mesmo para as pessoas que nunca trabalharam com isso na vida. Bom, então, antes do Clube da Biologia, né, se aproveitando exatamente desse boom social chamado Web 2.0, a gente já namorava algumas iniciativas, né, tanto eu quanto a Roberta, a gente sempre gostou muito dessa parte de ensino nas redes sociais, então a gente já conhecia, por exemplo, o canal do Átila, né, que é o Nerdologia, o Pirula, tem até um livro dele aqui muito bom, inclusive, que é o Darwin Sem Frescura. Muito legal, recomendo. E o Jubilu, né, do Biologia Total, talvez tenha sido o pioneiro. Percebam vocês que são todos homens, né? Todos iniciativas lideradas por homens, né? Ainda tem muito isso também, né? Não só da academia, mas principalmente no meio do ensino pré-vestibular, dessa hegemonia dos homens, né? Eu acho que eles esperam muito essa coisa de, para você dar aula para vestibular, você tem que ter essa pegada de stand-up, de ser engraçado, e isso acaba sendo também atrelado aos homens. Uma coisa que a gente tenta também se impor é que mulheres também podem ser engraçadas, mulheres podem ser divulgadoras de conteúdo, mulheres podem ensinar tão bem quanto os homens, né? Então, assim, nos espantou muito essas iniciativas sempre partirem deles, né? Tanto é que na época, 2015, nós fomos as primeiras mulheres a crescer e a disseminar dentro das redes sociais, né? Fomos eu e a Roberta. A gente vê pouca mulher ainda fazendo esse papel, né? Então, 2006, bem antes da gente, né, veio o canal do Pirula, né, uma linguagem acessível, descontraída, falando sobre biologia, falando sobre ciência. O Jubilu, né, sem dúvida, acho que o mais conhecido aí, em Biologia Total, na época lançou várias videoaulas para os alunos, ele tem essa linguagem, exatamente utilizando disso, né, acho que a grande... o que eles têm em comum é isso, a utilização de uma linguagem acessível, né, uma pegada de humor, para conseguir cativar as pessoas. Se a gente não quebrar aquele ensino tradicional de professor, espectador, né, as pessoas não se interessam, né, então alguma coisa tinha que mudar, e a gente tira o chapéu para eles por terem, né, começado, né, terem essa primeira iniciativa de revolução, né, de revitalização, né, da forma de ensinar, utilizando-se, claro, das redes sociais, né. E aí vem o Átila, né, que o Átila, na verdade, está desde 2011, ele se tornou mais conhecido agora, né, por conta dos seus posicionamentos, do seu papel de divulgador científico, né, ele como virologista, que ele... E tem também Desculpa interromper, Isabel. É do Átila e do Felipe Figueiredo, na verdade, o Nerdologia, né, são dois pesquisadores. O Átila é bem famoso recentemente pela questão da Covid, embora o trabalho dele já é bem antigo, de ambos. Isso, exatamente. O trabalho e o Átila, mais conhecido agora, né, enfim, ele se posicionou, liberou vários vídeos, alguns consideraram meio sensacionalistas, outros diziam que de fato ele estava falando a verdade, enfim. E aí, em 2015, viemos nós, né, já apresentamos isso aqui, vocês vejam, foi uma das primeiras mulheres, né, a ter esse tipo de iniciativa, né, de utilizar as redes sociais para fazer divulgação científica. Em 2015 veio o Clube da Biologia, estamos aí completando 5 aninhos, e realmente foi um projeto que surpreendeu bastante, de forma muito positiva. Hoje, mais do que nunca, a gente vê a importância do nosso trabalho, né, de
divulgação científica, 2 mulheres fazendo divulgação científica, 2 mulheres fazendo ciência, 2 mulheres ensinando, né? Então é um trabalho que a gente trata com muito carinho, a gente tem muito orgulho, e em tempos de pandemia, em tempos de fake news, isso fica ainda mais explícito, né? A gente consegue ver a importância que o nosso trabalho tem, a importância que a gente tem de trazer o trabalho da universidade, aproximar a universidade com a sociedade, né? E como é que a gente faz isso, né? Como é que o Clube da Biologia trabalha, né? Como é que a gente faz esse tipo de divulgação? Bom, nós temos diferentes estratégias, né? Algumas dão mais certo, outras nem tanto, mas algumas são necessárias, né? A gente já teve um tempo que a gente ficava muito focada nisso de número, curtida, envolvimento. Hoje a gente foca mais na importância que aquela publicação tem naquele momento, né? O que ela vai trazer de feedback para a gente? Se vier, se for positivo, ótimo. Se não, tá ali, fizemos nosso papel, estamos divulgando aquela informação que a gente julgou necessária naquele momento, né? Então, por exemplo, se a gente quer falar da questão do ovo e da galinha, quem nasceu primeiro, né? A gente faz uma imagem explicativa, né? Hoje a gente sabe que, na verdade, o ovo veio primeiro, sempre acompanhado de textos autoexplicativos. Então, assim, a gente lança a imagem, a pessoa se interessou, dá uma lida e a gente passou o conteúdo de uma forma descontraída, diferente, chamativa, né? Aqui a questão do pimentão, né? A gente quis falar um pouquinho sobre por que é diferente a cor, né? Tem gente que fala se tem 3 gominhos é macho, se tem 4 gominhos é fêmea. Poxa, não é verdade, isso é fake news, né? Por que as cores são diferentes, né? O sabor muda. Enfim, a gente conseguiu resumir isso tudo numa imagem só. E aqui o contexto também é autoexplicativo, né? A gente quis falar do metabolismo, qual a diferença de anabolismo, catabolismo. Então, vejam vocês, são imagens claras, autoexplicativas, né? A gente trabalhou com formas geométricas, né? Para tentar passar a diferença entre esses dois tipos de reações. Então, mais exemplos aqui de ilustrações elucidativas e informativas que a gente gosta de usar, tá? Não vou entrar muito em detalhes, a gente não tem muito tempo, mas, por exemplo, se a gente quer falar de relações ecológicas, tem um desenhozinho da IFA com a água. Esse aqui ficou bem legal. A gente, no ritmo de Ciranda Celular, a gente colocou as funções de cada organela, né? Então, se vocês cantarem no ritmo, fica bem legal, né? E aqui falando da diferença entre o darwinismo e o lamarckismo, né? Uma imagem simples, né? E esse post aqui deu bem certo, assim, as pessoas gostam desse tipo de discussão, né? E tem muitos comentários também. Quando é para discutir, as pessoas, quando elas se empolgam, ela é bem legal, assim, essa troca que eles têm com a gente também, né? A Roberta, mais especificamente, ela gosta muito desse tipo de abordagem e sempre dá muito certo também. Então, assim, ela lê o livro e resume ele para as pessoas, né? E é legal porque quem já leu também comenta, né? Acaba virando um clube do livro biológico, assim, na nossa página, e é uma troca muito legal que a gente tem, né? Então, aqui ela falou do gene egoísta e da origem das espécies, do Darwin, né? 2 publicações que nós já fizemos na nossa página, e deu muito certo. Então, é uma abordagem muito legal que a gente utiliza também. Bom, e sem dúvidas, assim, esse aqui, particularmente, é o que eu mais gosto de fazer, né? Esse tipo de quadrinho, abordagem humorística, tá? É um ponto forte, sem dúvida, na nossa página, né? Chama muita atenção a forma que a gente gosta de abordar a biologia com humor, né? Então, aqui falando da questão do linfócito de memória, né, com a bactéria, né, que ela nunca vai esquecer. A gente pode falar aqui de fase do ciclo celular, de uma forma mais bem-humorada, né? E da dificuldade das pessoas terem de falar ainda leptospirose, né? Depois, se você toma umas, então isso fica ainda mais difícil, né? Mas sempre assim, né, pessoal? A gente brinca, mas se você for no nosso texto, a gente vai estar falando sobre aquele assunto. Então, a gente brinca, mas a gente fala sério, né? Tirinhas é algo que a gente escreve bastante também, né?
geralmente, uma mesma imagem, 4 quadrinhos, tem uma historinha que é contada, ela termina com humor, e lá na nossa legenda a gente vai estar falando um pouquinho melhor sobre aquele assunto. Mas, para chamar a atenção, essa estratégia funciona muito bem, né? Então, aqui, nesse quadrinho, né, a gente chama a atenção para o fato de que os parentes, né, mais próximos dos dinossauros se pensam, não são os répteis, são as aves, né? E aqui, de novo, falando sobre reprodução celular, né, que a Ana Marcela já louca para fazer aquela meiose, né? A gameta. De novo, mais alguns exemplos de humor, né? Isso aqui a gente fez no Dia dos Namorados, né? As pessoas gostam disso também, sempre alguém marca alguém, né? Mais um pouquinho de piada biológica, né? Quem é da biologia adora, as pessoas se identificam, né? E aqui a gente abordou a questão da gimnospermas e angiospermas, né? Porque gimnospermas não tem semente, enquanto as gimnospermas têm, angiospermas têm. Então, assim, sempre utilizando de humor, a tirinha pode parecer boba, mas a gente tem uma gama enorme de possibilidades que podem ser exploradas. E é exatamente disso que os professores mais gostam. Eles sempre falam, quando se perguntam se pode pegar na nossa página, se pode colocar na prova, se pode colocar na aula, porque é isso que chama a atenção do aluno. Né? Então, um tema que poderia ficar chato, quando a gente trabalha com humor, ele se torna divertido, se torna interessante, se torna atraente. Né? Então, é uma estratégia que a gente gosta muito de utilizar. Roberto? Sim, vamos lá. Então, assim, a gente gosta muito também de fazer divulgação científica sobre a vida animal, por exemplo. Então, a gente escolhe uma espécie, um grupo taxonômico para falar sobre o grupo em geral, alguma característica do grupo. Então, por exemplo, essa primeira imagem aqui foi uma postagem que a gente fez sobre o ferrão das abelhas. E, além da gente ter muito esse cuidado do texto estar impecável, né, em termos de não ter nenhum erro, e, ao mesmo tempo, estar um texto claro para qualquer pessoa entender, a gente também tem cuidado com a qualidade das nossas imagens. Então, por exemplo, essa fotografia aqui, eu retirei da National Geographic. Então, a gente sempre tenta pegar imagens de alta resolução para trabalhar, e, obviamente, se a imagem não for nossa, a gente dá os devidos créditos, né? Então, como ainda mais no Instagram, né, que é uma rede social muito visual, além do cuidado que você precisa ter com a qualidade da sua informação, é importante você ter cuidado também da forma como ela vai ser apresentada, as cores, né, a qualidade mesmo da imagem. Então, essa segunda aqui também é uma outra estratégia que a gente gosta de usar, que são vídeos bem curtinhos para abordar algum assunto. Nesse caso, foi a predação de uma lesma por planta carnívora, e aí é um assunto também que chama atenção, as pessoas vendo claramente, assim, a planta comendo um animal. Mas a gente não se limita só ao vídeo, a gente explica. Então, a gente explica, por exemplo, que plantas carnívoras normalmente são características de ambiente com poucos sais minerais, então, que o solo é pobre de sais minerais, e é uma forma dessas plantas obterem mais sais, mas ainda assim elas fazem fotossíntese, tá? Então, elas são autótrofas, embora sejam carnívoras. Então, a gente aproveita para dar toda uma explicação em relação àquele assunto. Então, você coloca um vídeo chamativo que vai atrair, ou você coloca uma imagem de alta resolução, como essa National Geographic, para você atrair a pessoa, para ela se sentir instigada a ler o seu texto e ali aprendendo um pouco mais. Esse terceiro aqui também é bem legal, é o tipo de postagem que a gente gosta de fazer, que são os carrosséis, né, no Instagram e no Facebook também, que são das fases do ciclo menstrual, ficou bem legal. Vários professores comentando embaixo que iam usar as imagens em sala de aula, porque a gente tem muito mesmo esse cuidado das imagens ficarem claras, lúdicas e bem apresentáveis. Pode passar, Isabel, por favor. Aqui mais algumas curiosidades e informações que a gente traz. Então, esse vídeo aqui é bem legal, porque ele trata da diferença dos neurônios mielinizados em relação aos não mielinizados, né? E aí, como a gente pode perceber, quando tem a baía de mielina, o impulso nervoso ele passa muito mais rápido. E aí, se de repente você está trabalhando esse assunto em sala de aula, quando o seu aluno vê o vídeo, isso fica palpável para ele, está vendo de fato que o impulso nervoso está passando mais rápido no neurônio mielinizado do que no não mielinizado, e assim é mais uma forma dele memorizar essa informação, dele assimilar essa informação, né?
E aí tem vários outros exemplos aqui, tem essa foto icônica, as pessoas gostaram muito, que é de um anfíbio predando uma cobra, né? Então é algo que as pessoas não costumam imaginar que pode acontecer na natureza, mas acontece. E aí a gente já explica, a gente aproveita para explicar que espécie de anfíbio é essa, qual cobra é essa, em qual ambiente eles estão, aí dá o máximo de informações possíveis. Tem também sobre doenças, como dessa aí da Clostridium tetani, né? Que é a bactéria que pode transmitir o tétano. A gente também explica forma de transmissão, o que acontece no organismo da pessoa. Bom, datas comemorativas, a gente também gosta muito, assim, de trabalhar com datas comemorativas, né? Normalmente é uma coisa que dá um resultado bem bacana, então a gente aproveita. Dia dos Pais tem publicação, Dia das Mães, Dia da Mata Atlântica, do Cerrado, Pantanal. Cada data comemorativa, a gente gosta de falar sobre o assunto em voga. Essa aqui, essa tirinha do... Oh, meu Deus. Agora me deu branco. Linneu. Ajuda aí. Oi? Linneu. Ah, é verdade, do Linneu, gente, foi mal. Então, essa aqui do Linneu fez muito sucesso, né, das categorias taxonômicas. Pode passar. Bom, homenagens também é uma coisa que a gente curte muito fazer, então já fizemos várias. Essa primeira é uma homenagem a Lynn Margulis, né, da teoria endossimbiótica. Do Alfred Wallace também foi bem legal, porque quando a gente fala de teoria da seleção natural, logo vem à mente a ideia do Darwin, né, que foi a figura mais expressiva em relação a isso, mas também tem o Alfred Wallace, que participou diretamente da criação dessa teoria, então a gente já fez uma publicação sobre ele. Também homenagem às mulheres, sempre que é possível a gente faz, Dia da Mulher na Ciência, exaltar a importância das mulheres na ciência, né? A gente também gosta muito de trabalhar a questão da contextualização. Então, por exemplo, quando teve, né, a nuvem de gafanhotos que poderia vir a chegar no Brasil, que estava passando ali Uruguai, Argentina, a gente fez uma publicação falando sobre isso, que nuvem de gafanhotos era essa, quais riscos ela apresentava, por que esses gafanhotos estavam se multiplicando, eles poderiam de fato chegar ao Brasil, e é o tipo de publicação que tem muito retorno, porque está diretamente ligada a algo que está acontecendo na atualidade, né? Então, essa publicação especificamente, volta rapidinho, Isabel, por favor, teve um alcance muito, muito grande, assim, só no Instagram, nossa, aqui, só no Facebook nós atingimos mais de 500 mil de pessoas em relação a um assunto que, de fato, tem importância, né, no cotidiano delas. Essa parte acho que é você, Isabel, pode falar. Não, é você ainda. Sou eu ainda? Então pode continuar. Em relação à contextualização ainda, então tem vários outros exemplos, né? A gente fez uma publicação recentemente sobre a questão da mega explosão em Beirute, no Líbano, né? Muitas pessoas não sabiam o que tinha acontecido para aquela fábrica explodir, então, na verdade, era uma fábrica de fertilizante, né? E aí a gente explicou por que existem fábricas de fertilizante, né? Totalmente relacionada aí à questão da erosão do solo, da degradação do solo, do mau uso do solo, né? Que acaba gerando essa necessidade do uso de fertilizantes e que esses fertilizantes podem provocar explosões, que tipo de reação de combustão está acontecendo ali. Então, a gente aproveita para explicar. A gente também fez uma sobre acidente de cobras com a cobra em Brasília, né? E aí, aproveitando para falar sobre a questão da biopirataria, do tráfico de animais. A gente fez uma recentemente também sobre a questão das monoculturas, né? E por que as monoculturas ficam mais suscetíveis às pragas, traçando um paralelo com a questão dos gafanhotos, né? Quanto mais monocultura a gente tiver, maior a suscetibilidade às pragas, e aí também maior a necessidade do uso de inseticidas, porque quando você tem uma agrofloresta, por exemplo, tem muito mais microambientes, tem muito mais nichos, então você vai ter uma diversidade biológica maior naquela agrofloresta, logo a tendência é que as espécies elas vivam ali em equilíbrio. Quando você transforma uma floresta, uma agrofloresta em monocultura,
O ambiente ele fica muito menos diverso, só algumas espécies conseguem sobreviver ali, normalmente as mais generalistas, as mais resistentes, e a tendência é que elas acabem virando uma praga pela ausência de competidores. Então a gente aproveita, né, do assunto da nuvem de gafanhotos, a gente já traz para explicar uma série de coisas por trás. Aí, mais uma vez, falando sobre contextualização, a gente fez algumas publicações sobre a questão do Pantanal, fizemos também uma publicação divulgando locais onde você poderia fazer trabalho voluntário ou doar para ONGs que estão trabalhando na linha de frente do Pantanal. Então, a gente também aproveita nossa página para fazer esse tipo de serviço de utilidade pública, né? Aí aproveitamos também para explicar o que é o Pantanal e como ele está nesse momento por causa das queimadas. Bom, e aí a questão também a gente aproveita muito para desmistificar certas fake news, né? E aí a gente normalmente usa o humor. A gente faz publicações que usam essa pegada de humor para desmistificar as fake news. Como é o caso da questão do autismo, né? Que ainda existem pessoas que acreditam que vacina provoca autismo, né? Isso é uma fake news da década de 90, se eu não me engano, em que um médico americano ele publicou um artigo alegando que vacinas provocavam autismo, depois foi comprovado que, na verdade, ele forjou os dados científicos, ele perdeu até o seu título de médico. Mas, né, uma mentira contada várias vezes acaba virando uma verdade, mesmo que você tente depois consertar. Então, a gente fez essa postagem falando sobre a questão de que as vacinas não provocam autismo, de onde surgiu esse boato e etc. Tem essa outra aqui também para desmistificar a ideia de que o homem veio do macaco, né? Quando na verdade nós temos um ancestral comum, ancestrais comuns. E aí a gente aproveita também para abordar o assunto. Bom. Bom, assim que veio, né, no início do ano, a questão da pandemia, mais do que nunca, né, a gente teve que falar mais ativamente sobre o novo coronavírus, Covid-19, né? Eu acho que era um momento que a gente não podia deixar passar, né? Nós tentamos bastante falar sobre isso, tudo que saía, a gente tentava falar um pouquinho, né? Porque o que tinha de fake news foi uma coisa assim absurda, né? Rolando com relação a tudo, o diagnóstico, o tratamento, origem, né? Virou tudo um senso comum que eu estava falando, né? As pessoas escutavam e disseminavam aquilo como verdade. Então, nós, né, o nosso papel de profissionais da área de saúde, divulgadoras científicas, a gente fez uma série de posts, né, tentando esclarecer algumas dessas questões, né? Então, primeiro a gente fez logo lá no início, né, tentando dizer o que se sabe, né, o controle de epidemia, o que cada país está fazendo, o que deu certo, o que não teve, o que não deu, né? Diagnóstico, né? O que é RT-PCR, como é que é feito esse teste molecular, né? É aquela questão. A PCR, né, é um método diagnóstico que já vem sendo utilizado dentro da academia, dentro do centro de pesquisa, desde o final da década de 90. Né? Então, assim, uma técnica extremamente disseminada dentro da universidade, muito utilizada na pesquisa, mas quando surgiu o coronavírus, ninguém sabia dizer o que é, ninguém sabe o que é. Pouca gente sabe definir o que é a reação à cadeia da polimerase. Tá? Então, a gente tentou falar de uma forma bem lúdica, bem clara, né, do que se trata essa reação, por que ela é importante, por que ela é diferente da sorologia, qual que é a diferença, como é que ela funciona, o que ela mostra pra gente, né? Então, assim, uma coisa extremamente trivial já dentro para quem trabalha com pesquisa, mas para a sociedade comum, ninguém nunca tinha ouvido falar, né? Falamos também sobre o tratamento, né? Na época que saiu a ivermectina, né, sendo sugerida para o tratamento da Covid, a gente esclareceu, né, alguns mitos sobre a sua utilidade, né? Que a ivermectina, na verdade, ela é comprovada para protozoários e vermes, né, para parasitos, mas para vírus, de fato, só funciona in vitro. Não tem uma atividade comprovada em vivo, né, em seres humanos. Precisamos do humor também, né, para falar nesse tempo de pandemia, né, o brincar sério, né, a gente brinca falando algumas verdades, algumas inclusive difíceis de engolir, mas a gente tinha que fazer nosso papel, né, de divulgação, alfinetamos
algumas pessoas, em alguns momentos, mas se a pessoa vai contra o que a ciência diz, a gente vai contra a pessoa, né? Então a gente acabou gerando algumas tirinhas, né, e abordando a questão da doença, do vírus e tudo mais, né? Sempre alertando para a necessidade da adoção das devidas medidas, né? O uso da máscara, a importância da quarentena, a importância do isolamento, né? A importância de se ouvir a ciência, de ver o que os cientistas estão falando, o que as pessoas que trabalham com isso estão falando, né? E não qualquer um que chega falando qualquer besteirinha. Roberto, você quer falar essa parte? Quero. Então, e uma coisa que é interessante, que a gente vem percebendo, assim, cada vez mais, e que bom que isso tenha acontecido, e isso ficou ainda mais latente nesse momento de pandemia, em que as pessoas se voltaram mais ainda para as redes sociais, é o surgimento de novas iniciativas. Ou pessoas que já tinham um trabalho nas redes, mas que ganharam uma projeção muito maior, como é o caso, por exemplo, do Hugo Fernandes, né, biólogo. Ele já tinha um trabalho nas redes sociais, mas ele ganhou uma expressividade muito maior no período da Covid, porque ele fez várias resenhas sobre isso, vários posts sobre isso. Então é legal você ver um colega, um biólogo, né, ganhando uma expressão na mídia, e outras iniciativas que não existiam surgiram. Então, no momento da pandemia, né, quando todo mundo foi em home office, homeschool, vários laboratórios das próprias universidades perceberam a necessidade de falar sobre o seu trabalho nas redes sociais. Então, aqui é só um exemplo de um laboratório na UFRJ de microbiologia, que criou essa página chamada Pequenas Formas Vivas, mas eu tenho visto isso exponencialmente. Praticamente todos os laboratórios, todas as universidades, ONGs e etc. Agora, nas redes sociais, tem alguém falando, estão nas redes sociais fazendo divulgação científica, falando do seu trabalho, e isso é muito importante. Quanto mais de nós falando sobre ciência nas redes, e não só nas redes, né, no nosso cotidiano, melhor. Bom, a gente queria esse ano, né, eu e a Roberta, a gente teve que admitir que não estava dando conta. Só nós duas, principalmente, né, a necessidade mesmo de falar mais, de postar mais com a pandemia e tudo mais. A gente tem nossos trabalhos paralelos, né, dentro da universidade, a Roberta com seus trabalhos de assessoria acadêmica também. Então, assim, fizemos processo seletivo, né, muitos inscritos, por sinal. A gente queria agregar a nossa equipe, abrimos para os interessados, né, fizemos a nossa seleção, e hoje a gente tem a felicidade de contar com essas 3 pessoas, junto com a nossa equipe, que é o Júnior, que é o Valdeci, tá? Ele é biólogo, a Camila Barbosa, bióloga e doutoranda em biologia, e a Ana Elisa, que ela é graduanda em medicina veterinária. Os 3 vieram agregar muito positivamente na nossa página, a gente tem posts muito legais que são feitos por eles, a nossa dinâmica está funcionando muito bem, a gente tem um grupo e a gente fala sobre ciência, a gente busca estratégias diferentes, a gente tem um assunto, quem é que pode falar disso, como é que a gente vai falar disso, alguém ouviu falar de uma coisa dentro da área que trabalha, passa pra gente, pergunta o que o grupo acha. Então, assim, uma troca muito legal, eles vieram acrescentar muito a nossa equipe, nós somos imensamente gratas a eles, né. Bom, e é isso. Mais uma vez, muito obrigada. A gente quer agradecer imensamente pelo convite. A gente ficou muito feliz quando a gente recebe esse tipo de oportunidade de poder falar sobre o nosso trabalho de divulgação científica, né? E de conhecer pessoas que estão fazendo a mesma coisa, né? A gente vê o quanto isso é importante nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje. Deixa eu sair aqui. Que é fake news atrás de fake news, a gente vê o crescimento da pseudociência, a gente vê hoje que a gente está começando a falar em cientista como profissional, né? Cientista antes era só aquele maluco que fica dentro do laboratório sofrendo queimaduras, saindo queimado, com o rosto cheio de fumaça, né? Hoje a gente tem esse reconhecimento do cientista como profissional, né? Então, assim, antes, quando a gente fazia a nossa
né? A gente faz pós-graduação, quando a gente sai da academia, quando a gente sai da universidade, a gente resolve fazer um mestrado, resolve fazer um doutorado, um pós-doutorado. Já ouvi muita gente falar que a gente mama nas tetas do governo, né? Que é isso que a gente faz. A gente só pergunta assim, mas você só estuda? Né? Então, hoje, essa mesma pessoa vem perguntar pra gente, cadê a vacina? A minha vontade de perguntar é, procura na teta da vaca que eu tava mamando, né? Porque vocês criticavam tanto a ciência, né? Criticavam tanto o que eu fazia, né? Recebia de bolsa, né? Tinha bolsa de pesquisa, e agora querem saber o fruto do nosso trabalho, né? O que a gente está fazendo. Então, assim, importante, é óbvio que o que aconteceu é horrível, esse tipo de coisa é horrível, mas são nesses momentos que a gente vê a importância do pesquisador, a importância da ciência, né, e a importância de se divulgar, né, então, assim, é fazer ciência, mas não deixar ela presa ali dentro daquele castelo, né, a Roberta muito bem falou da questão da Torre de Marfim, ela tem que ser extrapolada, ela tem que vir à tona, o trabalho dentro da universidade, o trabalho tem que ser reconhecido, mas a universidade também tem que trabalhar para que esse conhecimento chegue à sociedade, seja acessível à sociedade. E assim, Isabel, uma coisa que eu gostaria de falar, gente, deixar de muito importante no discurso, quando você não se apropria do seu discurso, alguém vai se apropriar por você. Ou seja, se nós, enquanto cientistas, não nos apropriarmos do nosso discurso no sentido de defender a bandeira da ciência e cativar a sociedade não é obrigada a acreditar na gente de graça. A gente tem que mostrar para a sociedade por que ela deve confiar na gente, né? Então, se a gente não se apropria desse discurso de defender a ciência, de cativar a sociedade, a gente está perdendo voz e alguém vai tomar essa voz. E esse alguém, normalmente, não é uma pessoa bem intencionada, né? Se for alguém que não acredita na ciência. Então, a gente precisa defender o nosso lugar, fincar a nossa bandeira, tá? Porque para promover essas transformações que a sociedade precisa. Bom, eu não sei como é que vai ser a dinâmica desse final, mas eu vi aqui que o pessoal já mandou algumas perguntas no chat. Eu não sei se... Sim, eu também dei uma olhadinha. Se vocês perguntam, se a gente vê, como é que funciona? Eu vou agradecer vocês agora, e aí depois a Lívia vai ler as perguntas. Parabéns pela palestra. Deixa eu ligar a câmera aqui. Parabéns pela palestra e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada também por esse trabalho, que é super importante, de tentar aproximar a ciência de todos. Eu fiquei maravilhada, acredito que todo mundo também ficou. E vocês, mesmo sem saber, linkaram o tema da Jabu do ano passado, que foi Mulheres na Ciência. Ah, que legal. Nossa, foi muito legal isso. E muito obrigada por essa palestra. Eu vou correndo seguir o perfil de vocês agora. Que bom. A Lívia vai fazer algumas perguntas que o pessoal mandou no chat e aí vocês vão respondendo, tá? Tá bom. Tá ótimo. Boa noite, Isabel, Roberta. Quero agradecer, igual a Nicole já falou. Muito obrigada, a gente adorou a palestra e agora eu vou fazer algumas perguntas que o pessoal mandou aqui no chat. Eu vou unir duas perguntas aqui que são bem parecidas. A Beatriz Garcia, ela primeiramente queria agradecer. Ela falou que acompanha o Instagram de vocês e ela gostaria que vocês falassem um pouco sobre como é falar sobre ciência com pessoas próximas. Porque, pelo menos com ela, os desconhecidos não dão muito crédito, dão mais crédito do que até familiares e amigos. E a Letícia, ela também falou, né, parabenizou vocês. E ela gostaria de saber também como foi o começo, né, de vocês divulgarem essas informações científicas nas redes sociais, porque ela e as amigas, elas criaram há pouco tempo um Instagram para divulgação científica ligada à ciência, e elas têm percebido também que as pessoas, principalmente as mais próximas, elas não dão crédito, muitas vezes preferem apoiar pessoas desconhecidas do que os mais próximos. Quer responder? Eu respondo. Isabel. Eu posso responder. Bom, o que aconteceu, na verdade, é que acho que foi meio que um processo inverso, né? As pessoas, quando nos conheceram, o Clube da Biologia já existia e já era um canal muito grande. Então, já aconteceu, por exemplo, da gente fazer uma tirinha e chegar nos nossos grupos pessoais e eu falar, opa, peraí, essa tirinha é nossa. Então, assim, é como se óbvio, quando a gente criou a página, a gente chamou as pessoas próximas, né? Mas depois chegou um tempo que, assim, extrapolou isso tudo,
né? E depois que o negócio bombava, viralizava, é que as pessoas iam se dar conta que era da nossa página, né? Então, assim, na verdade... Fala, Alberto. Pode falar. Você termina de falar, depois eu falo. Então, pode falar. Eu acho o seguinte, assim, se a sua preocupação em relação às pessoas próximas, porque você fica incomodada com o fato de talvez elas não acreditarem na ciência, continua fazendo o seu trabalho, eu também vou continuar fazendo o meu, Isabel dela, e vamos acreditar que essas pessoas vão ter o tempo delas de começar a mudar a sua visão, né? A gente espera que essas pessoas comecem a mudar a sua visão. Ou se pelo menos essas pessoas não mudarem a sua visão, que as gerações que estão crescendo agora comecem a crescer com uma outra visão. Agora, se a sua preocupação em relação às pessoas próximas é você ter apoio para continuar fazendo o seu trabalho, olha, não se preocupe com isso. Simplesmente faça o seu trabalho. Vai ser, como você disse, pessoas que não são próximas estão reconhecendo, então é o que importa. O seu trabalho está atingindo alguém, mesmo que não seja as pessoas próximas. Nem sempre a gente vai conseguir ter esse incentivo que a gente gostaria, mas nem por isso a gente deve parar de fazer o que a gente acredita. Exatamente, acho que o segredo é esse. A gente continua fazendo o nosso trabalho, credibilidade, a gente fala, tem as nossas estratégias alternativas, né, porém, a gente sempre explica de que a nossa linguagem é correta. E, assim, os frutos, a gente vai colher futuramente. Né? Então, assim, quem acreditou na gente, sinto muito, mas ano passado a gente projetou, né? A gente saiu em reportagens reconhecendo o meu papel e da Roberta como mulheres que são influentes no meio de divulgação científica. Então, assim, eu não desisti. É uma pena de pessoas próximas não darem credibilidade, mas, assim, o seu reconhecimento vai vir de algum lugar, seja ele como for. E, assim, claro que é óbvio, se você conseguir atingir muitas pessoas e o seu trabalho ser muito reconhecido, é óbvio, a gente gosta, né? Mas, assim, se atingir uma pessoa, se você acrescentar no conhecimento de uma pessoa, se você agregar na vida de uma pessoa, já vai ser válido. Então, acho que esse tem que ser o seu pensamento. Assim. A quantidade, o quantitativo não é tão relevante. Vou passar, então, para a próxima pergunta, que é da Adriana Coleto, que é a nossa professora e coordenadora da Jabu. Ela perguntou para vocês onde que ocorreu essa falha, né, para a ciência não ser assimilada, usada e até acreditada. Olha, ao meu ver, ocorreu de diversas formas, mas a principal delas é na educação básica. A educação básica, eu fui professora de educação básica durante muitos anos e é perceptível, assim, a deficiência. O ensino de ciência não dialoga com o cotidiano das pessoas. Falta, como eu falei, né, falta laboratório de pesquisa, faltam aulas práticas, falta contextualização, e aí o cenário é causado por uma série de fatores. Porque, assim, óbvio que o que eu vou falar é uma generalização. O poder público brasileiro não está muito interessado em educação básica, é isso que a gente percebe. A rede privada, muitas das vezes, mercantiliza a educação, né? Então, a escola está ali mais como uma fonte de renda do que usufruindo do seu caráter transformador, como dizia Paulo Freire. Então, há uma negligência dos próprios gestores, seja da rede pública ou da rede privada, há um afastamento dos responsáveis pelos seus filhos em relação à escola, o que está acontecendo na escola. Os professores são mal remunerados, de uma maneira geral, é claro que eu estou generalizando, e estão sobrecarregados. Então, é muito difícil também você pensar em como dar uma aula mais lúdica, mais contextualizada e etc., quando você tem dezenas de turmas. E a própria infraestrutura da escola não ajuda, né? Muitas das vezes não tem laboratório, não tem nada, e aí acaba que a engrenagem gira dessa forma. A realidade é essa. Então, a gente não cria adultos interessados em compreender a ciência. Né? Tem muitos outros assuntos que atingem muito mais essa adulta informação do que a ciência. Né? Então, tem outros interesses que chegam muito mais fácil. E aí roubam o nosso espaço. Que aí é como eu falei, se você não está usando corretamente a sua voz, outra estrutura vai usar essa voz. E outras fontes vão captar a mente daquela pessoa e o interesse daquela pessoa. Então, eu acho que tem esse defeito da formação básica no Brasil, uma falta de investimento financeiro, material e intelectual na educação básica.
e a questão também das universidades, que não dialogam com a população tanto quanto deveria. A gente sabe que existe um tripé ensino, pesquisa e extensão, mas a extensão ainda é muito incipiente, pelo que eu vejo. Eu acho que os projetos de extensão, eles tinham que estar mais colados, lado a lado com a população. O cientista tinha que falar mais a linguagem do povo, usa uma terminologia, né, que as pessoas não se interessam, não alcançam. E, então, eu acho que é uma falha de nós próprios cientistas. A gente, infelizmente, não se aproximou da população. Até mesmo o próprio elitismo da academia, né? Depois do surgimento da política de cotas, etc., a gente vê uma universidade mais diversa, pessoas de todas as classes sociais, todas as cores, todos os pensamentos. Mas até então, a academia era classe média alta, né? O meio acadêmico era de classe média alta, pessoas que não estavam tão interessadas em falar a língua do povo. Eu vou falar a língua do povo para quê? Eu não convivo com o povo. Então, acho que tudo isso foi criando esse distanciamento, né? Eu acho que a gente também tem uma meia-culpa em relação ao que acontece. Sim, só vou complementar, eu concordo absolutamente tudo que a Roberta falou, né? E eu somaria aí só mais uma questão, que acho que a gente tem um processo histórico-cultural também, muito forte, né, no Brasil, que a gente tem a religião e o misticismo que ainda são muito fortes. Então, o que a gente vê, né, nas escolas hoje, a gente vê projeto de lei sendo votado para a gente ter a implementação de educação religiosa, mas a gente não vê projeto sendo votado para ter educação científica, né? Então, a gente ainda tem a sobreposição dos interesses religiosos sobre a ciência, né? Então, o Estado que devia ser laico, ele não é. O Estado, ele não quer ensinar ciência, o Estado quer dizer que é Deus acima de tudo e pronto, e acabou. Então, ainda tem essa dificuldade dos nossos governantes mesmo em querer falar de ciência e deixar a religião por livre-arbítrio das pessoas. Eles querem impor religião e eu acho que isso dificulta um pouco o processo também de falar sobre ciência. Ainda coloca como se fosse uma arena em que ciência está de um lado do ringue e religião está do outro, quando, ao meu ver, são coisas completamente diferentes. Podem se complementar no íntimo da pessoa, você pode ser uma pessoa cientista, acadêmica, religiosa, não vejo nenhum problema nisso, podem se complementar no íntimo da pessoa, mas são coisas diferentes, e não devem ser colocadas como... São diferentes, mas são antagônicas. Não devem ser colocadas como coisas antagônicas que estão no ringue e que a religião se prevalece em relação a isso. Muito obrigada pela resposta. Caiu certinho, porque a próxima pergunta era justamente sobre isso, né? Como conciliar o conhecimento científico com as religiões? E se, na opinião de vocês, uma coisa anula a outra, se é possível caminhar junto? Olha, ao meu ver, né, fé, você não precisa de metodologia para ter fé. Você acredita em algo ou você não acredita. Já a metodologia científica, o método científico, ele tem etapas, né? Então, você tem que criar uma hipótese, testar essa hipótese, o seu resultado tem que ser replicável, como a Isabel explicou. Então, você pode ser uma pessoa religiosa e ser cientista, desde que você entenda que os princípios de cada uma das coisas são diferentes. Para você ser religiosa, você precisa acreditar em algo, e a sua fé é inquestionável, é sua, particular. A ciência é questionável, né? Aliás, o que faz a ciência algo saudável é justamente a gente estar sempre questionando a ciência. A ciência não tem dogmas. Isso. Quer falar? Não, só para complementar, Roberto, acho que também, obviamente, elas podem caminhar perfeitamente juntas, uma coisa não exclui a outra, mas eu acho que o que eu vejo hoje é, muitas vezes, a religião atrapalhando o caminhar da ciência, principalmente por parte dos governantes. Entende? Eu acho que às vezes eles querem evitar a imposição de um determinado material dentro da escola por conta de questões religiosas, né? Eles acharem que aquilo não é legal de se falar para uma criança, não é legal você falar sobre educação sexual, né? Porque isso vai contra o que está escrito na Bíblia, ou seja, sei lá o quê. Né? Então, eu acho que assim, eu acho que mais do que nunca, para a ciência caminhar bem, o Estado tem que ser laico, né? É primordial para um país se desenvolver cientificamente, para a gente poder conseguir impor educação científica na escola, o Estado ser 100% laico, e não é isso que acontece. Então, eu acho que às vezes, dependendo de quem, não estou falando que é culpa da religião, obviamente, não estou aqui para jogar religião em ninguém, inclusive eu acho que o problema é a religião usada como uma estrutura de poder, né, e dominação. Que cada dos nossos governantes, eles não podem ter esse tipo de comportamento,
né? Então, a ciência não vai jamais excluir a religião, e a religião também não deve excluir a ciência. Elas podem conviver de forma mútua e complementares, inclusive, né? Mas o que eu vejo é um embargo ainda muito grande por conta dos nossos governantes usarem da religião como artifício para impedir a introdução de coisas relacionadas à ciência dentro das escolas e das universidades. Muito obrigada. A Kimberly, ela perguntou, vocês conseguem algum tipo de remuneração por divulgação científica ou a renda de vocês vem de outros trabalhos? É mais amor. A nossa renda vem de outros trabalhos, a gente não tem remuneração com o que a gente faz, embora, assim, fica incentivo, gente. Eu acredito, Isabel também acredita, que é possível, sim, você ter renda com divulgação científica, tá? É só você usar os meios corretos para isso, criar algum produto, né? Porque a gente não tem um produto. Você criar algum produto, fazer um marketing digital, ou criar parcerias, é possível, sim, ter renda trabalhando com divulgação científica. Não é a nossa fonte de renda, nem é nosso objetivo que seja, mas é possível. O Clube da Biologia, ele é um projeto, acabou sendo um projeto paralelo nosso, né? A gente tem as nossas atividades, né? Eu como pesquisadora, professora, a Roberta também. Então, a gente ainda não vive exclusivamente para o Clube da Biologia, né? Mas talvez um dia, se a gente focar todas as nossas forças e investimentos, isso pode dar uma renda para a gente, mas hoje a gente faz por amor mesmo. A gente gosta, Partindo para a próxima agora, a Gabriela falou que gostou muito da palestra e que é apaixonada pela página de vocês, e ela ficou com uma dúvida, se as imagens dos animais, plantas e células que vocês divulgam na página são de autoria própria ou se vocês têm parcerias com outras pessoas. Tudo que não é de autoria própria, a gente acredita. Então, o que não tiver acreditado é nosso. O que tiver acreditado é da pessoa ou instituição que recebeu o crédito. Geralmente o que é nosso a gente assina também. Essas postagens de carrossel, com conteúdos produzidos por nós, a gente assina também. E o que não é, vocês podem ter certeza que vai ser publicado na nossa página, inclusive com a arroba da pessoa. E a gente também tenta certificar de que aquela imagem pode ser utilizada na página, né? A próxima pergunta veio da Luciana Saran, que também é nossa professora na universidade, e ela perguntou se as publicações de vocês já receberam críticas negativas, e se sim, como vocês se posicionaram em relação a essas críticas? Várias vezes, muita coisa. A gente aprendeu a lidar com isso, né? No início foi um pouco difícil, mas a gente viu que faz parte do processo. A gente não vai conseguir agradar sempre gregos e troianos. A gente também erra, a gente sabe reconhecer quando a gente erra. Um exemplo rápido que eu posso dar para vocês, uma vez a gente fez uma publicação envolvendo os pombos, eu que fiz, inclusive, essa publicação, tá rindo. Eu fiz essa publicação e eu dei a entender que os pombos estavam intimamente relacionados com o fungo, né, que é o Cryptococcus. Enfim, na hora eu não me toquei, eu só queria falar sobre a possibilidade de transmissão do fungo através dos pombos, e uma pessoa responsável pela Sociedade Protetora dos Pombos entrou em contato comigo, no meu celular, inclusive, pedindo para retirar a postagem, que não foi legal, que os pombos não são sujos, que são amigáveis e que eu devia me retratar. E, enfim, parei para ler, pedi desculpas, apaguei o post, fiz um outro post dizendo a importância dos pombos na ecologia, enfim, no meio ambiente e tudo mais. Então, assim, a gente erra, temos críticas negativas, sim, principalmente quando de alguma forma a gente acaba alfinetando, né, alguma atitude do governo, né, alguma coisa do tipo. Então faz parte. A gente sabe, a gente recebe muito bem, né, as críticas construtivas, e as negativas a gente segue vida e vamos lá, que a nossa página é muito maior do que comentários pontuais que podem atingir a gente negativamente.
E assim, eu acho que toda vez que você se abre, né, para qualquer projeto que envolva a opinião de outras pessoas, quando você faz uma página na internet, vocês estão me ouvindo, gente? Deu uma travada, eu acho. Quando você cria uma página na internet, você está se expondo, né? Você está se expondo às críticas, e isso é absolutamente normal. Inclusive, nas críticas a gente cresce, a gente também evolui. Com o nosso conhecimento, a gente evolui enquanto pesquisadoras, e a gente gosta de crítica, não tem problema nenhum em criticar. Às vezes o que chateia, mas a gente ao longo do tempo aprendeu a lidar, é com críticas muito ácidas, né? Como se a gente tivesse feito aquela postagem com uma intenção que não fosse benéfica, né? Então é isso, se a gente errou, não tem problema nenhum, vai lá e fala, ó, vocês erraram nisso aqui, a gente sempre vai lá e faz uma errata, conserta, não tem problema nenhum. Faz parte. A próxima pergunta veio da Letícia e é específica para a Roberta, né? Porque a gente sabe como é difícil ser mulher diante dessa sociedade que a gente está vivendo. E aí a Letícia ela quer saber como é para você, né? Mulher e negra na ciência. Olha, não é fácil, assim, não é fácil ser mulher negra na ciência, porque a estrutura da universidade, ela ainda é muito branca e masculina, mais branca até do que masculina, eu acho. Embora a política de cota tenha colocado muitos alunos nas universidades, a gente vê poucos professores negros, né? Então, assim, a gente já tá... Porque esse processo, ele é lento. Então, estão chegando alunos negros que a gente espera que futuramente virem professores negros, mas essa transição ainda não aconteceu. Então, assim, eu nunca sofri racismo diretamente, daquela coisa de sofrer um xingamento ou qualquer coisa do tipo. Mas a gente percebe o racismo na universidade todos os dias. Você percebe o racismo na universidade quando você chega às 7 horas da manhã e todas as moças da limpeza do banheiro feminino, por exemplo, elas são negras. Todas. E aí é uma coisa até interessante, porque elas tendem a puxar comigo ou com outras meninas negras por uma questão de identificação. É muito mais fácil elas puxarem assunto com as alunas negras que com as alunas brancas, porque ela se vê na aluna branca, na aluna negra, né? Então você chega aí, todas as moças que estão limpando o banheiro, ou seja, que chegaram antes da gente, 6 da manhã, vindo sei lá de onde, elas são mulheres negras. Você entra na sala de aula e os seus professores são 100% brancos, né? A maior parte deles homens, mas essa questão da desigualdade de gênero, eu acho que ela ainda está menos latente do que a desigualdade racial. Ou seja, embora ainda exista muito machismo, eu ainda vejo o racismo como algo ainda mais latente na nossa sociedade brasileira. Então, você vê professores 100% brancos, a maioria homens, e você não se vê representado. Então, para vocês terem uma ideia, eu fiz a licenciatura e o bacharelado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Depois eu fiz mestrado e doutorado na Universidade Estadual de Santa Cruz. Meu doutorado não concluiu, eu sou mestra. Eu fiz um tempo psicologia na UERJ e hoje eu faço medicina na UFRJ. E eu tive um professor negro em toda essa minha trajetória acadêmica. Eu tenho 34 anos, desde os meus 18 anos eu tive um professor negro. E eu tive agora na medicina uma preceptora negra. Então, assim, essa falta de representatividade é muito, muito ruim, assim, né? Essa falta de compreensão do nosso universo. Na medicina, assim, na biologia eu já percebia isso claramente. Na medicina hoje, que eu lido com pessoas, isso ainda fica mais claro ainda na hora dos atendimentos, né? Professores que não entendem a importância de você cadastrar a cor da pessoa na anamnese, que é o documento que a gente coloca os dados da pessoa. É importante colocar a cor, porque isso vai para o censo do IBGE. Então, os professores, por serem brancos, a maioria acha que isso é uma grande besteira, e aí você tem que fazer aquele trabalho de educar o professor, se ele estiver aberto a ouvir, porque aí já entra uma outra questão que a gente sabe que existe nas universidades, que às vezes é a síndrome do pequeno poder. Óbvio, nem todos os professores são assim, mas alguns professores universitários são assim, não são muito abertos a questionamento. Então, são desafios que a gente enfrenta, né? E é isso, assim, desde pequenas coisas, por exemplo, o meu sobrenome é Silva, né? Que é o sobrenome característico dos negros brasileiros. Eu sou Roberto Mariano Silva, e eu tive uma orientadora que ela odiava o meu Silva. Ela falava que ela não ia publicar artigo com uma Silva de jeito nenhum, que eu tratasse de colocar o Mariano. Ela dizia que Silva era sobrenome de pobre. Só que, assim, eu sei a origem histórica do meu sobrenome, eu sei a importância que ele tem, porque ele mostra de onde eu vim. Então, enquanto que para mim é motivo de orgulho uma publicação com Silva, né, porque isso mostra
que mesmo muito devagar, a gente está fazendo uma transição aí no Brasil muito, muito devagar, né, de uma elevação de nível social e intelectual dos negros, para a minha ex-orientadora era um demérito. Então, assim, embora eu nunca fui xingada de macaca, nada disso, né? Mas a gente percebe essas pequenas coisas no nosso dia a dia, mas a gente vai lidando, né? Você não vai recuar por causa disso, muito pelo contrário, né? Vamos estar com o nosso bonde e não recue, mesmo que você sinta que às vezes vai ser mais difícil, mas a vida é feita de desafios. A última pergunta aqui enviada no chat é da Isabela Salles, e ela fala que é muito difícil atingir as pessoas mais velhas, né? Inclusive porque muitas não acreditam na ciência. E ela perguntou se vocês têm alguma sugestão para mudar isso e para atingir esse público, imagino. Olha, eu acho que se eu fosse dar uma sugestão, a primeira seria ouvi-las. Primeiro você ouve com atenção, e aí depois vai abrindo brechas para contra-argumentar o que aquela pessoa pensa de uma forma paciente, respeitando os anos de vida que aquela pessoa tem, porque durante aqueles anos todos, aquilo que aquela pessoa pensa foi uma verdade para ela. Então, primeiro você ouve, depois você tenta contra-argumentar de uma forma respeitosa. Quer falar, Isabel? Processo de desconstruir e tentar reconstruir, porque você imagina a quantidade de verdades absolutas que a pessoa já tornou como... já está impregnada na cabeça dela, né? Então, acho que é um processo lento, tem que ter muita paciência, então você vai mostrando fato e perguntando, e você contra-argumenta, e você mostra o que aquele estudo mostrou e por que ela pode pensar diferente agora, né? Então, é um processo lento de convencimento, mas sempre com embasamento científico ali do lado. Então, acho que a primeira coisa é você tentar deixar claro, plantando a sementinha, da importância da ciência, porque a gente pode sim acreditar na ciência, né? A partir do momento que a gente tentar convencer a pessoa nisso, a gente vai mostrando o que está sendo feito, enfim, onde é que saiu, olha, tá falando isso aqui, aquilo que a gente estava conversando ontem, olha o que é que foi feito hoje. Então, assim, é ter paciência e falando aos pouquinhos sempre regado ao embasamento científico do lado, né? Mas eu acredito que seja difícil. E se você não conseguir mudar a cabeça da pessoa, tudo bem também, porque a gente não precisa colonizar a cabeça de ninguém. A gente tenta. Se a pessoa achar que faz sentido para ela mudar, ela muda. Se não achar, paciência. Isso. Aí, de novo, só reforçando a importância, de novo, da gente tentar pegar ali o problema desde a raiz, né? A gente evitar que as pessoas cresçam com essa quantidade de pensamentos solidificados, cheios de inverdades. Por que não desde cedo a gente já não tenta plantar o pensamento científico? A gente não precisa plantar a verdade, mas a gente pode instigar a pessoa a questionar constantemente as verdades que lhes são ditas, né? Exatamente. Eu quero agradecer de novo, né, em nome de toda a comissão da Jabu, e acredito que dos alunos que estão assistindo, pela palestra incrível. A gente, assim, adorou muito. E eu queria pedir um favor para vocês. Uma de vocês, se puder escolher um número entre 1 e 140. 140, Tainara? Entre 1 e 210, para a gente poder fazer o sorteio, que vai ser uma camiseta tie-dye da Colors by Maju, que é uma aluna nossa da biologia, e aí que está patrocinando o evento. E olha a resposta, Isabel. Quem quer falar? Eu ou você? Mas assim, escolhe uma, escolhe outra, a gente forma... Ah, tá bom. Tá, então, me lembrando que esse primeiro número pode ser 0 também, né? Claro. Peraí, não dá. Não dá, porque é de 1 a 200 e... 210. Você escolhe um dígito, eu escolho 2. Ou não. Tá, tudo bem. Tudo bem. 7. 8. 78. Isso, 78. Quem ganhou foi a Kimberly Daniele Rodrigues de Moraes, que é aluna da Bio. Kimberly, peço para você entrar em contato com o pessoal da comissão. E, novamente, eu quero agradecer muito vocês. A palestra foi incrível. Eu acho que foi um bate-papo super valioso para a gente. Agradeço muito. A gente que agradece o convite muito. Pode falar, Isabel.
Não, só dizer que a gente agradece de novo. É uma felicidade imensa. A gente, por mais a gente pode ter 1000 compromissos, a gente nunca vai deixar de participar de eventos como esse, porque a solidificação do nosso trabalho, né, é sinal de que está dando certo, é um combustível para a gente e é a oportunidade de a gente poder falar com pessoas que se interessam, que fazem a mesma coisa que a gente. Enfim, é um sinal que a gente está no caminho certo e sempre que a gente puder falar sobre divulgação científica, a gente vai estar falando. Exatamente. É um assunto que é sempre importante falar, sempre importante relembrar. E que vocês também sejam as vozes da divulgação científica, né? Foram 210 participantes, pelo que eu entendi, então que sejamos 210 divulgadores científicos. Foi o último slide que a gente deixou, né? Mafalda, em homenagem ao Lino, divulguem ciência. Então, muito obrigada, meninas. Foi impecável a palestra e o trabalho de vocês. Agora a gente vai ter um pequeno intervalinho. Tem um formulário de presença no chat, pessoal. Não esqueçam de preencher, por favor. E às 21 horas a gente vai ter a palestra com a Marília Valente, um bate-papo sobre as fake news. Ok? A gente se encontra aqui. Então, tchau, tchau.